Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Sem Manual. Gente, esse espaço ele foi criado para conversas reais sobre a vida, carreira, desenvolvimento humano e muitas outras coisas. Eu sou Simone Silva, psicanalista, apaixonada por compreender histórias, sabe, esse processo de desenvolvimento de cada um. E aqui nesse espaço, gente, nós recebemos cada dia pessoas incríveis, com experiências de vida. E hoje, gente, nós recebemos uma pessoa aqui hoje muito especial. Gente, e lembrando que o podcast Sem Manual, a nossa vida ela não vem com manual, ela não vem pronta. Então, as experiências de cada convidado que passa aqui no podcast é para trazer sobre você uma visão, uma expansão de crescimento. E hoje, com muito carinho, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu admiro demais, a Melissa Gualberto. Gente, deixa eu falar um pouquinho antes de vocês se impressionar com essa mulher, tá? E é sério. Gente, ela criou algo muito lindo, ela vai falar que é a Vivence. Ela foi uma das mulheres que fundou, que pensou aí na carreira, em negócio, sabe? E hoje nós vamos falar um tema aqui, gente, network, sabe? Essas conexões de valor que nos impulsionam tanto na vida quanto na carreira. Se eu tivesse aqui agora com o auditório, eu ia falar, gente, recebe com palmas e grito a Melissa Gualberto! Gente, deixa eu falar com vocês, eu quero demais que ela se apresenta, muito mesmo. Quero que ela fale um pouquinho dela agora, um pouquinho de como é, o que ela pensa sobre esse network, primeiro sobre a vida dela, e o que impulsionou ela hoje, né? Como mulher, como esposa, como empresária, a pensar em outras mulheres. Seja muito bem-vinda. Nossa, que apresentação maravilhosa, ainda mais vindo dessa mulher que eu tanto admiro. Você falou que eu sou inspiradora, mas para mim você é uma inspiração, uma mulher que está aí trabalhando, né? A transformação de tantas mulheres, inclusive a minha. Então, eu sou Melissa Gualberto, eu sou cristã, sou esposa, sou mãe da Isadora, de 12 anos, tenho aí uma adolescente, e sou mãe também do Felipe, de 10 anos. E eu sou hoje palestrante, sou mentora de mulheres, sou treinadora de mulheres e empresas e sou a idealizadora e fundadora da Vivence, que é uma empresa de networking, uma empresa voltada para transformar vidas e negócios de mulheres empreendedoras. Estamos no mercado, Simone, desde 2020. Então, nós fomos pioneiras aí nesse movimento. Hoje em dia já está aí super consolidado esse movimento do grupo, né, de empreendedorismo, mas quando eu fundei, em 2020, não se falava disso. Eu lembro que quando a gente convidava as mulheres para fazerem parte, elas nem sabiam o que era. Mas assim, elas só iam e entendiam ali durante o processo. Então, nessa trajetória, nós enfrentamos pandemia, nos reinventamos no caminho, mas estamos aí fortes no mercado, super consolidadas. Hoje nós já expandimos, nós temos 2 grupos, então hoje no grupo de Belo Horizonte nós somos quase 100 mulheres de diversos segmentos, e no grupo de Nova Lima nós temos quase 40 mulheres também de diversos segmentos. Gente, eu posso falar um pouquinho, porque eu cheguei a participar. Isso. E eu sei como foi importante estar ali com você, né? Visualizar esse trabalho magnífico e lindo. E ainda mais compreender o tema que nós vamos falar aqui hoje. Que é essas relações que podem impulsionar, como também pode nos parar. Sim. E eu quero fazer uma pergunta muito linda. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né? Vai abranger, vai trazer esse crescimento. Quando você visualizou esse conceito da vivência, de trabalhar, né, no mercado com as mulheres, a carreira, né, trazer esse network mesmo, valioso, para desenvolver elas, qual foi o network, qual foi, assim, o que tocou em você, se foi pessoas, se foi alguma experiência que você pudesse falar assim, olha, eu preciso dar início a isso, porque isso serviu para mim também. Eu queria que você pudesse falar disso para a gente, né, antes da vivência, antes dessa construção. Qual foi a ideia? Aonde que a Melissa se encontrava, sabe? Qual foi esse processo desse desenvolvimento? Primeiro porque eu quero quebrar totalmente essa ideia de que as mulheres precisam ser concorrentes.
que as mulheres precisam o tempo todo estar disputando, o tempo todo diminuindo umas às outras, e que a gente pode, que muito pelo contrário, nós podemos sim nos apoiar, que juntas nós somos muito mais fortes e vamos muito mais longe, e eu tenho assim isso como um exemplo forte ali dentro. Nós somos realmente uma rede de apoio, onde as mulheres se abraçam, se apoiam, umas dão preferência a comprar ali sempre das outras. Então, assim, eu quis trabalhar também muito essa questão do desenvolvimento pessoal e profissional ali dentro, e nada melhor para trabalhar isso do que você estar num grupo onde você troca experiências, porque a experiência de uma serve para a outra. Então, assim, nisso a gente vai crescendo e desenvolvendo juntas, aprendendo juntas ali. Muitas mulheres entram, sabe, Simone, e falam assim, nossa, Melissa, eu achei que eu soubesse empreender, eu achei que eu realmente era uma mulher empreendedora. Depois que eu entrei no grupo, eu vi o quanto eu tinha que aprender e crescer. E isso serve para todo mundo, todas nós estamos o tempo todo aprendendo. E quando você está inserida num grupo, quando você caminha junto com outras mulheres, eu acho que uma coisa muito importante também é que você deixa de ser espectadora e consegue tornar protagonista. Então, eu acho que isso é muito importante. Todas nós mulheres temos essa chance de sermos protagonistas da nossa história, de contarmos a nossa história, de termos voz. Então, quando a gente está ali, nós somos muito mais fortes e conseguimos ter essa voz, né? Com essa união, com essa sororidade, com essa empatia e troca mesmo. Eu acho que a palavra é essa troca, essa reciprocidade que existe ali dentro do grupo, que quando você está sozinha, uma coisa que a gente fala muito, que o empreendedorismo é muito solitário e ele não precisa ser. Então, você perguntou aí sobre o que é que foi um start para mim. Foi muito essa questão também da solidão do empreendedorismo, porque nós temos que pensar em tudo, nós somos assim, empresa, né? Eu tenho que pensar nos funcionários, eu tenho que vender, eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer acontecer. Então, a gente tem que fazer tudo sozinha. Só que não precisa ser solitário, não precisa ser uma jornada solitária. A gente pode ter ali companheiras que vão minimizar essa dor do empreendedorismo solitário. E aí vão caminhar com a gente. E quando se pensar em cair, vai ter uma que vai chegar e vai te dar a mão, vai falar assim, opa, vamos juntas, essa dor não é só sua. Então, vamos juntas e existe uma dor parecida. E aí você troca aquilo dali e fala, peraí, eu não tô sozinha. Não precisa ser solitário. Então, vamos juntas. Sim. E você consegue caminhar com muito mais leveza. Sim. Agora, esse network de valor, né, nós estamos falando dele aí nesse impacto da carreira, né, da mulher. Sim. Vamos falar do impacto? Qual que é a sua visão para você que tem esse campo amplo de mulheres, né? Nós estamos falando aqui de dois grupos, tanto em BH quanto em Nova Lima, né? De mulheres que participam ali. Vamos falar desse network de valor no impacto da vida dessas mulheres. Como que você poderia estar trazendo essa palavra para mulheres agora, que está te ouvindo, que talvez não é empreendedoras, mas que gostou dessas conexões de valor, desse network de valor? Como que você poderia agora, com a sua experiência mesmo, falar da limitação dessas pessoas, como impacto agora na vida delas, diretamente, sem ser carreira? O impacto na vida, Simone, é que quando a gente escolhe o ambiente que a gente quer estar, né? Hoje em dia fala-se muito na ambiência, né? Uma palavra que está em alta. Muito escolher as mesas que você quer sentar, eu acho que aí você vira o jogo. Eu acho que tudo muda. Então, é uma questão de fazer escolhas mesmo, sabe? Você que seja mulher que não empreende e que está ali com vontade de fazer algo, ou seja, mulher que já empreende, mas que sente que o negócio está parado, escolha, é fundamental. Escolha a mesa que você quer sentar, porque o ambiente, né, as pessoas que você convive, elas podem tanto te impulsionar, te fazer ir muito além, ou drenar a sua energia, falando assim, todas as suas ideias, né, tudo que você pensa, isso não vai dar certo. Então, quando você está numa mesa com pessoas positivas, com pessoas que também estão batalhando, com pessoas que estão ali atrás de realizar o propósito, de realizar sonhos, você segue nessa mesma vibração, nessa mesma energia, e você fala assim, poxa, fulana conseguiu, eu vou conseguir também. Porque a gente tem que se inspirar nas pessoas que estão dando certo. A gente não tem que ficar inspirando, porque tem gente que fica o tempo todo falando assim, não, fulano tentou, não deu certo, a outra tentou, deu errado, o mercado não tá bom. Se você começa a conviver com pessoas que não estão vendendo,
que o negócio não tá indo pra frente, aquilo ali te desestimula, drena a energia. Mas só que você tem que entender o seguinte, tem muita gente que não tá vendendo, mas tem muita gente que tá vendendo muito. Sim. Tem muito negócio que tá dando muito certo. Sim. Então, você tem que olhar para essas pessoas, para pessoas que o negócio tá fluindo, que tá dando certo, mulheres que estão vencendo, que tá fazendo acontecer, tirando o sonho do papel. Então, quando você tá ali unidas, né, tá ali unida e caminhando com essas mulheres, né, que eu falo, voltando aí à questão da ambiência, com certeza você vai fluir. Sim, então a importância dessa conexão para esse impacto de vida ser esse desenvolvimento de como eu vejo as coisas. Exato. De como eu enxergo. Uhum. Então, essa mesa, ela é de importância, porque eu falo que para hoje, né, nós estarmos aqui, cabe às mesas, né? E quando a gente fala mesas e pessoas, a gente está falando de ideais, a gente está falando de valores psíquicos, morais, que as pessoas carregam ali para poder fazer, desenvolver ou explanar essa ideia de crescimento dentro da gente. Então, nós temos também algumas conexões que não pode ser boa para as nossas vidas. E o que você pode trazer para poder fazer com que essas mulheres, ou até mesmo esses homens que estão nos ouvindo, observam qual que é o impacto, o que eu posso perceber que essa conexão não está sendo legal. Porque tem gente que ela vem de dependências emocionais, que a pessoa ela não tem a visão que aquela pessoa ele está limitando ela e travando a vida dela. Ela não tem essa noção, tá? Mas ela tá tão deslumbrada com o que ela tá vendo que ela acaba pensando o seguinte, se eu estar com essa pessoa, mesmo sendo dependente emocional do que ele faz, eu vou chegar em algum lugar. Mas, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu não tô falando só da dependência emocional, tá? Porque tem muita gente que não sabe como verificar se essa conexão é boa ou não. E eu queria que você pudesse falar isso para as pessoas que estão ouvindo. Qual que é o fundamento? Como que a pessoa pode observar se essa mesa é boa, se essa conexão é boa, se eu estou me relacionando no lugar certo? Simone, eu acho que nem tudo também, se você detectar que aquela pessoa é uma pessoa que está drenando a sua energia de ponto para baixo, nem sempre é uma situação de você também se afastar. Eu tenho um caso que, assim, uma das pessoas que eu mais amo é esse tipo de pessoa, mais negativa. Mas não é porque ela quer o meu mal, muito pelo contrário. É porque é uma pessoa mais medrosa, entendeu? Então, aí tudo que eu falo, essa pessoa fala assim, não vai dar certo. Não faça isso, vai dar errado. Só que não, é uma das pessoas que eu mais amo, eu não vou me afastar. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou mais contar os meus sonhos, os meus planos para essa pessoa. Então, assim, o que eu falo hoje saiba com quem você vai compartilhar seus planos, suas experiências, suas expectativas, os seus projetos. Saiba com quem. Hoje, por exemplo, eu tenho você como mentora, como minha terapeuta. Então, hoje eu compartilho com você, porque eu sei que você vai me dar um direcionamento certo. Entendeu? Então, procure pessoas profissionais que vão te orientar. Procure mentores renomados. Procure pessoas experientes que vão te orientar da maneira correta. Porque, infelizmente, não é para qualquer pessoa que a gente pode compartilhar esses projetos. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, hoje eu vejo muito nessa questão. Tipo, saiba para quem contar, né, os seus projetos e seus sonhos. E isso a gente vai sentir somente no decorrer daquela convivência mesmo. Sim. Então, não tem um manual, né? Então, é sem manual. Sem manual. Infelizmente, isso aí não tem um manual. Você vai ter que realmente ir, mas sentir, recalcular a rota. E, tipo, igual eu falei, essa pessoa, eu não paro de conviver com ela, mas eu não compartilho mais meus sonhos. Sim. E as minhas expectativas, porque eu sei que, sem maldade, sem querer, ela vai falar, não faz isso porque vai dar errado. Ela sempre vai me puxar para trás. Sim, então que legal. Então eu não preciso sair da vida dessa pessoa, eu não preciso abrir mão dela. Não. Eu preciso colocar um limite. Limite? Né? Um limite. Sim. Eu preciso colocar um limite até onde eu posso com essa pessoa e até aonde você não pode. Agora, uma coisa bem incrível, eu quero... Não só eu, mas eu tenho certeza que pessoas querem saber mais sobre você. E eu quero saber que qual é um episódio, uma conexão, que antes de você ter a vivência, tá? Eu queria que você pudesse falar para mim assim, existiu alguma conexão, um episódio, qualquer coisa histórico aí na sua vida que pudesse fazer essa virada de chave? Foi alguma coisa que você ouviu ou com quem você conviveu? Me conta um pouquinho dessa virada. Sim, olha só, uma coisa que é uma curiosidade sobre mim, que ninguém imagina, que antes de eu ser essa mulher empreendedora que eu sou hoje, eu era funcionária pública.
Então, assim, trabalhei muitos anos ali na Assembleia, como funcionária pública no governo, fazendo projeto de lei, né? Falei no início que eu sou advogada, então fazia ali projeto de lei. E aí começou na minha casa, numa célula. Olha como que as conexões são interessantes, que a gente tem que estar sempre nesse movimento. 2 meninas apareceram e elas tinham um grupo, só que era voltado para a saúde. Era um grupo no estilo desse, de empreendedorismo, de conexões, também networking, só que voltado para a saúde e bem-estar. E nisso eu já estava insatisfeita ali. Eu estava querendo mesmo sair daquele lugar. Eu ganhava muito bem, eu tinha um salário maravilhoso, cheguei no máximo da minha carreira ali dentro, mas eu já não estava feliz. Eu não estava fazendo o que eu queria, o que me satisfazia, sabe? Então, assim, outra coisa que eu falo, nem tudo é sobre o valor financeiro que você está recebendo ali, né? E eu tinha uma carreira maravilhosa, um salário maravilhoso e estava infeliz. E aí essas meninas apareceram e elas falavam do negócio delas ali com um brilho nos olhos, que aquilo ali me contagiou, aquilo ali tocou meu coração, que eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com algo que vai fazer os meus olhos brilharem como elas hoje têm isso, sabe? Então, assim, outra coisa que eu quero deixar aqui trabalhe com algo que faça os seus olhos brilharem, porque isso eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida, sabe? Então, assim, aí, naquele dia, eu me conectei com elas ali, né? E falei assim, meninas, eu queria muito entender mais desse negócio de vocês e poder caminhar e trabalhar com vocês. Aí elas me convidaram para ser sócias, né? Através de eu demonstrar ali a minha intenção, demonstrar o meu desejo. Elas abriram, elas não pensavam em ter sócias, mas elas abriram para mim, principalmente por verem que o meu networking era bom. Então, olha a importância, né? Como que o networking abre portas. Elas viram que o meu networking era bom, eu conhecia muita gente, eu tinha bons relacionamentos, então elas tiveram uma visão interessante ali ao meu respeito, e elas falaram assim, não, Melissa, a gente quer você com a gente aqui. E aí viramos 3 sócias, e ali foi a minha primeira experiência com um grupo de mulheres. Legal. Muito antes até de existir a Vivência. Eu tenho um outro grupo, que foram várias mulheres, a gente fazia corrida de rua, e fazia cafés da manhã, assim, foi super legal. E aí, uma saiu, a outra foi embora para Orlando, foi morar fora, e aí eu não quis seguir sozinha. Aí vem um outro momento da importância do networking. Eu conheci uma pessoa através das redes sociais, e eu comecei a admirar aquela pessoa. Olha que bacana essa parte da história. E eu falava assim, gente, eu quero me conectar com essa mulher. Então, é o que eu falo também da importância de sermos intencionais e sabermos com quem nós queremos conectar. Eu comprei o curso dela e fui fazer o curso dela. E chegando lá, eu fui destaque no curso dela, e ela virou para mim e falou assim, eu quero abrir algo com você. Então, a mulher que eu fui atrás dela para me conectar, ela me procurou para se conectar comigo. Eu fui interessante para ela ali. E aí, nós criamos juntas a Vivência. A Vivência, hoje, ela tem uma nomenclatura, esse nome... Vivência vocês atribuíram a quê, assim? Eu trouxe na época esse nome porque era muito em relação a vivências. Que legal. Vivenciar. Nós queremos levar para as mulheres vivências, experiências. Então, a gente foi mudando, foi juntando as palavras ali. Eu falei, não, vamos trazer ali o vivência, que é de viver mesmo momentos, conexões, experiências. E aí, trouxemos essa palavra e eu achei que traduz ali, né, o que o grupo quer oferecer mesmo. Aí, a partir daí, vocês pegaram esse campo amplo de visão e foi entrando com esse network de valor para poder desenvolver essas mulheres. Mas o networking não tem só o lado bom, né? Aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho de 2 coisas que eu estava ali pensando aqui no cantinho, que é o network de estratégia, correto? E network de vínculo. Tem algum deles que tem algum perigo? O que você vê? Eu acho que o networking, eu falo o seguinte, tem uma frase que eu falo, você tem que ser interessante e não interesseira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no networking para não sermos pessoas interesseiras. Então, assim, temos que ter estratégia, sim,
criar vínculos, sim, mas sempre sermos intencionais, como eu falei, mas nunca ser interesseira, porque isso aí destrói tudo. Eu falo que o melhor networking é o networking genuíno, aquele que você quer fazer. Uma coisa que eu levo para as meninas da minha mentoria é: procure escutar muito mais do que querer falar o tempo todo de si. Fica chata aquela mulher que quer só falar de si. Porque eu faço isso, porque eu sou aquilo. Então eu falo com elas o seguinte: chega numa roda e seja interessante. Como ser interessante? Pergunte sobre o outro, o que você faz? O que o seu negócio, qual é o seu negócio? O que o seu negócio oferece? Procure saber sobre o que o negócio da mulher significa. O que aquela mulher faz no mercado, do que só falar de si. Eu tenho certeza absoluta que se você chegar numa roda de conversa e perguntar para a pessoa o que ela faz, e o que o negócio, qual o propósito do negócio dela, é muito mais interessante ali naquele momento do que chegar falando de você. Então, hoje nós olhamos, então, a pessoa interesseira como uma pessoa que não tem um network, né, de valor. Não tem. Né, porque ele vai drenar, né, essa pessoa interesseira, ela vai drenar suas energias, né, para poder usufruir do que você tem, do que você carrega. Porque as pessoas interesseiras, ao longo da vida, elas não querem desfrutar esse network de valor, de desenvolvimento. Elas querem drenar o que nós temos. Por quê? Quanto mais drena o que você tem, menos informação sobre você vai ter. Você vai ter muito mais essa pessoa. Então, gente, olha que ponto estratégico, ideal do que ela falou. Eu sempre falo isso para algumas empreendedoras, que nós temos que ficar muito esperto mesmo a respeito aí dessas pessoas interesseiras. Só que eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho super importante. Essas pessoas interesseiras, elas vêm muito vestidas, né? Elas, nossa, elas são, assim, extremamente inteligentes. Gente, sim. Eu fico assim, como que são inteligentes, né? Assim, um dos pontos seria que eu sei que elas estão drenando, né, a minha energia. Existe alguma outra coisa que essas pessoas de network, que elas estão no nosso meio, interesseiras, pode demonstrar em relacionamentos para que a gente possa ficar um pouco mais assim, com as anteninhas, né, ligadas ali? O que você pode falar sobre essas pessoas interesseiras? Eu acho que a gente tem que ficar muito de olhos abertos, muito em relação às pessoas oportunistas, né? Interesseiras. Sim. E vamos pensar ali na questão das mulheres oportunistas. E isso é fácil da gente detectar. Não de início. De Sim. início, igual você falou, elas vêm bem vestidas, elas são articuladas, são magnéticas. Então, elas vão te convencer no início, mas aos poucos você consegue detectar. Entendeu? Consegue detectar aquelas mulheres que tudo é o vem a nós. Sim. Tudo é para elas, por elas, e nunca elas se colocam naquela posição do servir. Sim. E eu falo que o networking é o servir. É o tipo assim, como eu posso ser útil para você? Como eu posso colaborar aqui com o seu negócio? Como eu posso ser útil, mas de forma genuína? Isso é o mais importante, que seja de forma genuína. Porque quando você vê a pessoa sempre ali querendo a sua rede de contato em benefício próprio, ela tá ali num evento seu e tá ali sempre, o tempo todo captando todo mundo, aí daqui a pouco você tá vendo tudo voltado ali para ela tá usando aquele ambiente que você proporcionou para captar coisas ali em prol apenas do benefício dela. Então, aos poucos, você vai percebendo as atitudes daquela pessoa. Sim. Igual eu falei, infelizmente não vai ser no início. Às vezes nós vamos decepcionar e quebrar a cara um pouquinho, mas a gente não pode deixar a cegueira, né? Não pode acomodar naquela situação com pessoas atraentes, porque vão ser pessoas atraentes, e seguir ali com aquele formato, aceitando aquela situação, porque isso, a longo prazo, vai drenar a sua energia, e o pior, a gente começa a achar que todos ao nosso redor são assim, não são. Sim. Existe muita mulher bacana, muita mulher realmente disposta a ajudar, disposta a pegar na sua mão e falar, vamos embora, sem segundas intenções. Existem, sim, essas mulheres que estão dispostas a seguir com você sem segundas intenções. E é nessas que a gente tem que focar a nossa energia. Então, gente, ela já deixou bem claro, interesseira e as interessantes. Exato. Tá? Que a gente fica nas rodas, nas mesas, nos lugares, nos ambientes, ciente que isso pode atrapalhar o meu desenvolvimento, tanto na vida, na minha parte humana, como aí na minha carreira. Isso. Ok, gente, ela falou algo aqui, eu vou desconstruir ela, porque eu amo, tá? Ai. Ela falou uma palavra, gente, que combina tanto com ela, magnética. Ah, eu queria que você pudesse falar, para
dos ouvintes, o que que essa palavra... Eu amo como... Gente, é porque eu já ouvi, tá? Gente, olha, de casa, é porque eu já ouvi ela falando essa palavra e eu amo. E ela é, gente, uma pessoa magnética. E eu quero que ela explique um pouquinho dessa palavra, porque eu acho necessário que também isso faz com que a gente, quanto mais a gente busca esse magnetismo, né? Mas a gente tem esses network de valor também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa palavra. Gente, então, a importância hoje de ser essa pessoa magnética, né? Hoje, o tempo todo a gente faz pitch, a gente fala da gente, né? O pitch é quando você apresentar o seu negócio, né? Caso alguém que não sabe, inclusive no grupo, a gente trabalha muito essa questão do pitch, de conexão, que é você falar com quem você trabalha. E o que é ser uma mulher magnética? É aquela mulher que quando ela fala, todo mundo quer parar para ouvir. Ela não precisa gritar, ela não precisa chegar falando alto, não precisa nada, ela vai chegar, né, com a presença dela, ela vai abrir a boca para falar e todo mundo quer ouvir, todo mundo quer estar perto, todo mundo acha nossa, que mulher interessante, é uma mulher que vai atrair os olhares, por isso que a gente fala mulher magnética. Para isso, nós temos que trabalhar, né, a nossa comunicação. Tem que ser uma boa forma de falar, uma boa comunicação. Hoje em dia está, né, super em alta esses treinamentos aí, da comunicação mesmo, a comunicação assertiva, né? Então, assim, ter uma boa comunicação, tá sempre com a imagem pessoal, tem que estar sempre condizente com aquilo que você quer passar para as pessoas, né? Porque a gente tem hoje 7 segundos para causar uma boa primeira impressão. 7 segundos. 7 segundos. E você pode não ter uma segunda chance, porque às vezes você vai estar num lugar, num ambiente, onde a pessoa vai abrir, vai bater os olhos em você, vai fazer uma leitura, né? A gente já pensa assim, nossa, essa mulher é elegante, essa mulher não é elegante, essa mulher é bem-sucedida, não é? Até isso a gente faz um raio-x, Sim, né? Em segundos. Então, você tem que saber qual a mensagem que eu quero passar, entendeu? Com roupa, com cabelo, com pele, com maquiagem, unha, não pode estar com as unhas descascadas. Ou seja, a gente tem que cuidar da gente um todo mesmo, entendeu? E chegar com aquela luz, ser o mais transparente, o mais... Gente, agora fugiu uma palavra. Mais autêntica possível. sim. Entendeu? Porque hoje ninguém aceita nada que é falso, que é Sim. fake. Hoje em dia não nos desce mais. Então, seja da forma mais autêntica. Não queira imitar ninguém, não queira parecer com ninguém. Seja a mulher mais autêntica possível, que com certeza você vai alcançar esse magnetismo e as pessoas vão querer parar para te ouvir. Agora, falar de network, de conexão, de ajuntamento, de grupos informais, né? É fácil. Agora, vamos falar da dificuldade, que eu vou falar não só as mulheres, tá? Eu vou falar em um campo geral agora, que as pessoas têm, elas têm algo que impede elas, eu não sei, eu quero muito que você fale a sua experiência, delas se conectarem. Parece que as pessoas têm medo de se conectar com as outras pessoas, né? A gente está falando aqui da importância desse network de valor, da importância, a gente está alertando que esse campo ele é importante para o desenvolvimento. Mas tem pessoas que estão nos ouvindo que têm dificuldade dentro da carreira, um ambiente social, em qualquer lugar, de se conectar. O que você pensa, né, trabalhando com as mulheres, que eu acho que você já observou, e isso vai ser muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, a dificuldade, por que as pessoas têm isso normalmente, de se conectar uma com a outra? O que as pessoas carregam que tem essa dificuldade? Simone, realmente, eu vejo ali no meu grupo, né, que hoje são quase 100 mulheres ali, realmente eu vejo que são perfis muito diferentes. Tem mulheres que chegam e elas são expansivas. Aí eu volto à nossa palavrinha aí, são magnéticas. E elas Sim. chegam e rapidinho elas formam ali amizades sólidas. Eu vejo no nosso grupo muitas amizades consistentes ali, mulheres que chegam sozinhas e hoje já tem um grupo de melhores amigas ali dentro. E eu vejo também, em contrapartida, aquelas mulheres que realmente elas têm um pouquinho mais de dificuldade de se abrir, não são tão expansivas, tão comunicativas, são mais fechadas. Bom, a única coisa que eu posso falar para essas mulheres é se permita, Isso. né? Vá com a mente aberta, se permita ouvir aquelas mulheres, vá sem julgamento, porque hoje também muitas mulheres chegam com julgamento, de achar que aquela mulher ali que tá muito chique, às vezes ela é superior, e às vezes aquilo ali te incomoda, Sim. às vezes aquilo ali te trava, e não tem nada disso, entendeu? Ali é um grupo, nós mulheres em geral, independente do meu grupo, todas nós temos muito a oferecer,
todas nós, eu falo que todas nós somos mulheres que influenciadoras, nós temos muito a oferecer, mas também temos muito a aprender com todo tipo de mulher. E a diferença, a diversidade, mulheres com pensamentos diferentes do nosso, é o mais interessante. Porque se for para eu conviver só com pessoas que pensam igual, que têm atitudes iguais, entendeu? Aí eu fico sempre na minha bolha, eu fico sempre fechada ali, e o interessante é eu me abrir. Então, a dica que eu dou hoje: esteja aberta, queira sair da sua bolha, queira romper aquilo dali, esteja disposta a conviver e conhecer mulheres que vão ter os pensamentos muito diferentes do seu, mas receba aquilo ali como uma forma de aprendizado e de crescimento, e não com julgamento. Sim, você acredita que esse julgamento, a gente está vindo de um campo de uma alienação, quando eu falo alienação, esse campo social que a gente convive, né? Desse campo de julgamento, desse campo de dificuldades, né? De ambientes sociais, histórico, fator econômico, um monte de coisa, né? E fora que a gente está em um processo de muita ostentação e pouco network, né? Porque a ostentação, ostentar algo sem eu poder se relacionar, para mim isso não é de valor, isso não tem uma funcionalidade. Quando a gente fala, né, sobre essas mulheres deixarem elas se permitirem, elas se envolverem, e uma respeitando, né, essas que são magnéticas, né, que são aí super energéticas, porque às vezes não é porque a outra não é magnética, mas ela tem aquele ponto de acolhimento, né? Só que para que isso aconteça, uma permissão para que eu chegue até essa pessoa, né? Então que essa pessoa possa entender, porque eu venho conversando com muitas mulheres ao longo desse tempo, né, no consultório, e eu fico percebendo que a dificuldade de desenvolver na carreira, de desenvolver pessoal, de desenvolver nos negócios, e às vezes a dificuldade é simples, gente, porque se eu não tenho um network dentro do meu local de trabalho, se eu não tenho ali até um network de valor dentro da minha casa, no meio da minha família, no meio dos ambientes que eu vou, de que maneira que a gente pode desenvolver, de que maneira que nós podemos crescer, né? Então, como que é importante as nossas relações, as nossas conexões. Eu tenho certeza que você aprendeu com bastante mulheres ao seu redor. Olha para você ver, você estava em uma célula, né? Onde estava tendo uma oportunidade ali de algo que, poxa, deu assim uma chave de virada na sua vida. Você se permitiu estar em um ambiente que talvez você não estava liderando, que você não estava dominando, mas que automaticamente criou uma ideia, uma junção de algo para transformar, para direcionar. Então, ao pessoal que está nos ouvindo, principalmente as mulheres, gente, por favor, se permite. Não precisa ser com todos, sabe? Mas eu essa semana, vou pegar um exemplo que aconteceu, que uma pessoa virou para mim e falou assim, olha, eu recebi uma oportunidade, só que eu quero falar não para essa oportunidade. Aí eu falei assim, deixa eu te entender, por que essa oportunidade você quer falar não para ela? Porque a pessoa que está me trazendo a oportunidade, ela não é uma pessoa muito legal, né? Ela não é uma pessoa assim que eu a vejo bem. Só que essa parte do julgamento, sem a gente conhecer, sem a gente permitir ser desenvolvidas, impede a gente de crescer dentro da nossa área. Porque essa pessoa que talvez ela está fechando a oportunidade, vai trazer um desenvolvimento em algo que está travado na vida dela. Eu falo que as pessoas, para mim, estão aqui hoje falando, igual eu estou falando, principalmente que as pessoas falam, nossa, você já foi tímida? Sim, gente. Já foi tímida de ficar pros cantos, de não me chamar, mas teve pessoas que eu ouvi, que eu convivi, que confrontou a minha dificuldade, sabe? Então, o network de valor, ele confronta a gente também. Agora, quem está do lado de cá, que está sendo confrontado como eu fui, cabe você julgar ou não esse confronto. Então, muitas das vezes, a gente quer um network de vínculos e não de estratégia. Gente, vínculo é muito bom, mas se eu tenho um network de um vínculo com alguém que me conhece, poxa, qualquer coisa que eu fizer para ela tá ótimo. Porque geralmente vínculo não confronta a gente. Agora, network estratégico, eles confrontam a gente para mudança. Então, esse julgamento, muitas das vezes, parte da gente, porque a gente está sendo confrontado com ambientes que eu nunca estive, com pessoas que eu nunca vivi, com pessoas que têm algo para me ensinar. Então, uma coisa que eu também quero entrar aqui, eu quero que você responda com muito carinho, as dificuldades, ou então vou colocar assim, as observações que a gente tem que ter para esse network. Quais são essas observações? E eu não vou entrar aqui, às vezes, pelo lado negativo, não, tá? É só para a gente poder entender o seguinte, se eu
estou em um campo que eu estou julgando esse confronto, julgando um confronto de algo que eu não gostei dela porque ela falou assim comigo. Gente, se é um amigo meu falando de um defeito meu, a gente vai rir o tempo todo. Mas se é alguém, um network de estratégia, corrigindo um posicionamento nosso, ele é muito bom para nos desenvolver. Eu queria que você falasse o que você pensa de um network que ele tem uma crítica construtiva e as pessoas do outro lado acabam ali caindo em julgamento dessa pessoa. Queria que você pudesse falar um pouquinho disso pra gente. Olha, então eu vou te responder contando também um exemplo de uma pessoa muito bem preparada, que fez ali método CIS, é coach, trabalha com mulheres, e ela entrou pro grupo e um dia ela chegou para mim e falou assim: eu não consegui me sentir muito confortável ali, porque eu acho as mulheres ali, isso ela falando num grupo com 90 mulheres, eu achei elas meio vazias. As conversas são vazias, elas são meio fúteis e tal. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu te perguntar. Isso porque ela, todas as vezes, ela chegava com a amiga. Isso, outra coisa, a zona de conforto, né? Sim. Que a gente também não pode aceitar ficar ali. Sim. Se você se propõe a estar num grupo e viver o networking, você não pode ficar sempre na sua zona de conforto. Sim. Você tem, aí eu volto a falar, mais uma vez, estourar a bolha e sair dali. Sim. Entendeu? E se propor a realmente se conectar com outras mulheres e entender que elas vão ser diferentes de você e tá tudo bem. Sim. O legal é isso. Se a gente quiser ficar ali, sempre convivendo só com as pessoas, igual você falou, nessa zona de conforto, são os amigos, são os parentes, são as pessoas próximas, a gente não vai evoluir. O que nos confronta são as pessoas com pensamentos diferentes dos nossos. Sim. Então, eu virei pra ela e falei assim, mas tudo bem, você procurou aprofundar em alguma conversa com alguma mulher ali? Não. Você chamou alguma ali para tomar um café com você? Não. Você consumiu ali o produto ou o serviço de alguém para você conhecer melhor o negócio, as coisas de alguém? Não. Então, para tudo que eu perguntava para ela, ela dizia não. Ou seja, ela não deu oportunidade. Ela chegou o tempo todo ali com julgamento. E o grupo não é para isso. Se eu estou trabalhando ali sororidade, né, empatia, apoio, eu não posso aceitar uma pessoa que chega ali só com julgamento. Então, assim, a gente tem que ficar muito atenta para nós não sermos essas pessoas quando a gente chegar num local. Entendeu? Porque vão ter mulheres ali, realmente, que vão estar super bem vestidas, com perfume caríssimo, bolsa caríssima, mas não quer dizer que ela é fútil ou que ela é vazia. Não, se eu acabei de falar da importância da gente estar bem vestida, a importância da nossa imagem, entendeu? Aquela mulher ali, ela batalhou para estar com tudo aquilo dali, para formar uma imagem forte dela. Então, a gente não pode, como mulher, chegar com um julgamento daquela dali. A gente, muito pelo contrário, a gente tem que se inspirar e se espelhar naquela mulher e não julgar, querer diminuir aquela mulher que está ali num patamar que a gente às vezes gostaria e por a gente não estar, a gente quer diminuir. Que foi o que eu senti dessa colega dando esse feedback ali para mim e eu falei assim, isso não é legal. E outra coisa, quando você chegar num ambiente assim, falar isso para vocês, né, que estão aí ouvindo. Você chegou num ambiente assim, que você acha, né, que ali as conversas estão vazias e que às vezes as mulheres ali, né, não estão no seu nível intelectual, vamos supor assim, transborde, então. É um bom momento para você ser um instrumento na vida delas e você transbordar na vida delas. Porque não é só o querer para mim, é o servir, é o transbordar. Sim. Então, peraí. Aí foi o que eu falei para ela. Então, por que você não aproveitou para chegar ali e transbordar o seu conhecimento, transbordar tudo que você sabe? Seria uma ótima oportunidade para você agregar na vida dessas mulheres. E que importância é isso? E eu quero até que você fala sobre isso mais. Porque quando a gente dá o exemplo, por exemplo, dessa pessoa que chegou em um ambiente e nada ali servia para ela, né? Como se nada ali pudesse caber no propósito dela, né? Exato. Então, a gente está falando assim, como a gente pode fazer para manter networks ao longo da vida, sem ter necessidades. Porque quando eu vejo uma pessoa dessa querendo aproveitar desse network, dessas vivências, tá? Como uma necessidade de usufruir algo para ela. Uhum. Que é o que a gente vem falando desse campo das mulheres, pessoas interesseiras, né? E não interessantes. Então, assim, uma coisa que eu quero que você fale aqui é o seguinte, como que a gente pode fazer para manter networks ao longo
desse tempo, dessas carreiras, da minha vida, sem ficar olhando necessidade. Tipo, eu tenho que estar aqui, deixa eu ver o que vai estar aqui para ver se compensa esse envolvimento meu ou não, para ver se compensa se relacionar ou não. E eu sei que você falou várias palavras bonitas aqui, mas quando eu olho para uma pessoa dessa, eu vejo um campo de necessidade. Eu só vou ao lugar se caber a mim. Você usou uma palavra linda, servir. Então, network de valor é eu servir essa conexão e essa conexão servir a mim. Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo o seguinte, o que a gente pode fazer para manter um network ao longo da minha vida sem ficar olhando por necessidade? Primeiro que eu falo que o network ele não é quantidade, ele é qualidade. Então, primeiro é isso. Então, assim, não adianta eu querer ter ali uma rede ali de 100 contatos, 200 contatos, se eu não estou dando conta de estreitar os meus laços ali. Então, o networking de valor, para mim, é qualidade. Então, com quem eu me identifico, com quem eu tenho uma troca, quem faz sentido continuar nessa jornada, nessa caminhada, né, comigo. Hoje o tempo, né, é o que todo mundo mais fala hoje, é da escassez do tempo. Todo mundo fala da correria, da vida, né, tá para todo lado. Então, a gente não tem mais tempo também a perder com relacionamentos rasos. Sim. Então, eu falo assim, a importância da gente aprofundar o nosso relacionamento. E aí, é a importância da qualidade do relacionamento. Então, assim, eu entender com quem que vale a pena eu aprofundar, eu estreitar, eu caminhar junto. Igual o exemplo de nós duas. Nós nos conhecemos, né? Nós duas somos um exemplo muito prático e válido sobre isso. Nós nos conhecemos no nosso evento. Sim. Nós fomos apresentadas ali num evento que tinha quase 100 mulheres. E eu me conectei com você e você comigo. E eu falei, eu quero caminhar com esta mulher. Várias outras ali, eu não caminhei. Sim. Né? Porque hoje a gente não dá conta de também abraçar, né? Todas, né? Eu gostaria até, mas a gente não consegue. Então, eu acho importante analisar quem faz sentido, né? Nessa jornada minha, quem faz sentido para mim, com quem realmente eu quero me conectar. Mas, desde que você também permita conhecer melhor aquela mulher. Não fazer um julgamento, igual eu perguntei para ela. Você sentou com ela? Você a ouviu? Você tomou um café? Não, ela respondeu não para tudo. Aí você não consegue conectar com ninguém. Mas eu só consigo ver se aquela pessoa faz sentido para mim se eu der uma oportunidade de ouvi-la e de ver o quão maravilhosa ela é. Sim. E o quão interessante vai ser para nós duas caminharmos juntas, igual Sim. foi com a gente. Sim, e hoje estamos juntas aqui. Olha que incrível essa, né, oportunidade de caminhar juntas, quanto eu aprendo com você todos os dias. Mas porque lá atrás eu escolhi, eu falo que é uma escolha, eu escolhi te ouvir e dar a oportunidade para você e você para mim, da gente se conhecer e se conectar. Então, a gente tem que estar aberta para isso, senão não vai acontecer network nenhum, não vai ter nenhuma sintonia com ninguém, nunca. Você acha que as pessoas têm dificuldades de encerrar ciclo? Porque network que não desenvolve é encerração de ciclo. Olha o tanto de coisa boa que você está falando aqui, para que a gente possa desenvolver as mesas corretas, as pessoas corretas, tá? Corretas pelos seus valores, pelo seu crescimento, aonde você quer chegar no seu futuro. Você acha que as pessoas têm dificuldade de romper ciclos para poder criar uma estratégia nova, um network de valor? O que você acha disso? Porque imagina, tem um monte de gente nos ouvindo agora e vai ter essa concepção. Puxa, eu não estou em um network de valor. Eu não estou tendo conexões que apoiem a minha profissão, que apoia a minha carreira, que apoia até meu fator de ser mãe, não apoia a minha vida, né? Então, você acha que essas pessoas têm dificuldade de encerrar ciclo? Simone, eu acho que hoje em dia essa dificuldade está cada vez sendo trabalhada mais e mais. Porque, por exemplo, lá, na minha mentoria, né, de networking estratégico, eu falo justamente sobre isso, para as mulheres avaliarem as 5 pessoas que elas estão convivendo. Dentro dessas 5 pessoas, quem que as impulsiona e quem que drena a energia delas. Inclusive, eu deixo aí para quem está nos ouvindo também fazer essa reflexão. Né? Que fala que nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais convivemos. Sim. Então,
pensa nessas 5 pessoas que você tanto convive. Essas pessoas estão drenando a sua energia ou estão te impulsionando? E quando eu passo essa dinâmica para elas, surpreendentemente, eu tenho ouvido respostas muito positivas. Entendeu? Então, assim, das pessoas escolhendo realmente as mesas certas, os ambientes certos. Então, as pessoas estão sabendo fechar ciclo. As pessoas estão conseguindo hoje mais... Não são todas. Tem gente que tem mais apego. Tem gente que já está tendo mais visão, mais percepção do que realmente faz sentido. Estão conseguindo romper ciclo, sim. Eu acho que as mulheres hoje estão mais práticas. Até voltando aí, até pela escassez do nosso tempo mesmo. Então, eu vejo que as mulheres hoje, num geral, né? Obviamente, não é todo mundo. Mas, num geral, as mulheres estão mais práticas, estão mais decididas, mais determinadas e falando assim, não, isso aqui não faz sentido, então não vou seguir aqui, não vou continuar nesse lugar, porque esse lugar não me faz bem, não me pertence. Estão conseguindo, sim, romper ciclos muito mais fácil do que antigamente. Entendeu? Então, hoje, realmente, inclusive, um feedback que a gente teve, né, num desses encontros, de uma mulher falando, por que você escolheu a vivência? E ela falou, porque eu escolhi conviver com mulheres que estão na mesma sintonia, porque eu estava num ciclo, e ela falou exatamente isso, num ciclo de amigas, de amizades e de pessoas que tudo que eu falava, elas me botavam para baixo. Sim. Tudo elas queriam me puxar para trás, me puxar para baixo. Então, eu falei, eu não quero mais ficar nesse lugar. E ela rompeu aquilo dali e escolheu sentar em mesas que fazem sentido com mulheres que estão ali naquela sintonia, né, naquela mesma frequência legal que ela queria. Agora eu vou uma bomba, vai uma bomba. Vamos lá. Vamos pra polêmica. Vai lá pela sua visão, esse network, ele é relacionamento ou ele é também currículo? Olha, eu inicio, vou te falar, eu tenho resposta, né, na ponta da língua. Eu inicio a minha mentoria falando exatamente isso. Hoje, 85% dos resultados, 85% é relacionamento, 15% é técnica. 15%. São dados estatísticos de Harvard. Não sou eu que estou trazendo. Sim. São estudos de estatística mesmo. 85% é relacionamento, 15% é a técnica, currículo. Porque hoje, não adianta você chegar e analisar ali um currículo de uma pessoa e né, tem curso aqui, curso ali, curso... Só que na hora de você contratar uma pessoa, por exemplo, eu quando escolhi você... Ai, que linda, gente! Para me acompanhar, para ser a minha psicanalista, eu não olhei nada do seu currículo. Gente, olha esse olhar dela pra mim, que linda. Eu quase chorei aqui agora. Eu não perguntei nada. Eu perguntei? Nada. Nada do seu currículo, nada da sua técnica. Eu escolhi você por um simples relacionamento que a gente teve. Se você escolheu estar ali naquele grupo, eu te conheci, eu me conectei a você e te escolhi. Hora nenhuma, a sua técnica, o seu currículo foi importante pra mim. Então, hoje eu te falo que o relacionamento é sim 85%. O relacionamento e o networking te faz chegar em patamares inimagináveis, onde talvez currículo nenhum vai te fazer chegar. Ó, gente, que linda. 85%, repete pra nós, vai. 85% hoje é relacionamento e 15% é a técnica. Agora vamos lá, esse currículo com esse 85% relacionamento e 15% esse currículo, que é essa teoria, você acha que nos dias de hoje, né, esse mundo que nós estamos vivendo, né, de comparações, redes sociais, né, tem muita informação chegando, tanto elas boas quanto elas que não se conectam, tá? O que você acha? Você acha que no fundo... Por mais que a gente tenha um valor científico aí comprovado, que é uma estrutura de um network. E na vida real, você acha que as pessoas, elas não estão buscando, não vou falar, vão olhar em um campo geral, tá? Elas estão buscando relacionar por causa desse relacionamento ou por causa de currículo? O que você tem visto? Por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa moça que ela não quis se relacionar no ambiente. Porque para ela ali talvez não tinha nada que agregava ela naquele momento. Olharia para essa situação, falaria currículo. Estou procurando algo que eu possa me beneficiar naquilo que eu carrego. Como que você acha que tá as relações hoje? Porque eu falo que é muito lindo, mais uma vez, essa conexão. Mas a vida aí fora está apresentando isso? Você acha que está apresentando isso para qualquer campo social agora, tá? Esse network que ele não apresenta, ele apresenta só relacionamento e não currículo. Você não acha que o currículo tá falando mais alto aí fora, não? Ah, não acho, não. Você não acha, não? Fala isso para nós, vai.
Não, eu continuo. Não, gente, não vou de forma alguma Sim. desmerecer estudo, desmerecer currículo, de forma alguma, jamais isso vai cair em desuso. Sim. Até porque o conhecimento, né, ninguém te tira de você, Sim. né? Então, o estudo é conhecimento. Eu tô aí com 2 filhos, né, como eu falei no início, uma de 12 e um de 10, que a gente leva ali na melhor, né, numa excelente escola, vou dizer melhor, numa excelente escola, a gente vislumbra, né, um estudo de qualidade para eles. Obviamente que eu nunca vou descartar isso daí. Mas hoje, eu entendo... Mas também, Simone, depende muito do que você busca, do que você procura. Obviamente, grandes empresas vão seguir olhando ali currículo, vão seguir analisando ali, né, o seu conhecimento, tudo que você estudou, né, quantas pós e doutorados, né? Mas depende muito. Hoje em dia, para um relacionamento, para uma contratação mais intimista, para eu voltando ali ao empreendedorismo feminino, eu falo que a venda ela acontece com relacionamento. Então, para eu querer comprar, né, de alguém, eu preciso me relacionar com aquela pessoa. E hoje em dia, as pessoas, eu vejo ali, até na questão do pitch, né, voltando ali com o pitch, que todo encontro acontece, quando as pessoas fazem o pitch, ninguém chega ali e fala, eu tenho pós-graduação, eu tenho doutorado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ninguém se apresenta dessa forma. Sim. As pessoas querem, muito pelo contrário, elas querem chegar ali e serem magnéticas, porque a aproximação, a conexão vai acontecer a partir do magnetismo, da comunicação, da fala daquela pessoa, da apresentação daquela pessoa, muito mais do que se ela falar que ela tem várias pós ou vários doutorados. Não vai ser sobre isso. Sim, que lindo, viu, gente? Verdade. Mas eu falo isso assim hoje, que é tão importante isso, expandir essa maneira do que você está dizendo, do que você está falando. Por quê? Porque hoje nós estamos... a gente enxerga um campo hoje que tem sim, né? Esse campo de pessoas que vão buscar isso por um currículo e nós vamos continuar acreditando que as pessoas querem se relacionar. Porque o relacionamento, ele gera uma maturidade, uma conexão verdadeira. Agora, eu vi que você falou bem no início que uma conexão lá na célula gerou uma oportunidade de negócio. Uhum. Isso é lindo, né? Sim. Com uma forma bem ética mesmo. Como que a gente pode fazer com que conexões... Às vezes tem mulheres ouvindo que está numa conexão, está vendo uma oportunidade igual você enxergou, de uma maneira bem ética. Como que a gente pode transformar isso em uma conexão de negócio? Primeiro, mostrar claramente a sua intenção. Ter clareza do propósito, uma coisa que eu sempre falo. A gente precisa muito ter clareza do nosso propósito. Em qualquer ambiente que a gente estiver. Então, assim, me conectei com essa mulher. Eu vi que ela faz sentido. Eu quero estar próxima. Tenha clareza. Chega ali e fala, conversa, igual eu cheguei, sem máscaras, né? Isso. Sem filtro, né? Hoje tem filtro para tudo. Chega sem filtro. Chega e fala. Olha, achei super interessante. Inclusive, eu trago essa dinâmica lá. Eu falo com as mulheres, esse 1 a 1, né? Chega para ela e fala, olha aqui, me identifiquei muito com você, me identifiquei muito com o seu negócio, eu acho que tem sinergia comigo, com o meu propósito, então eu queria muito caminhar com você, como que a gente pode fazer para caminhar juntas? Então, assim, seja transparente, chega e fala, mas só não deixa a oportunidade passar. Entendeu? Eu falo, Simone, uma frase que eu falo e as meninas do grupo adoram, empreender é estar em movimento. Então, assim... leva isso aí para sua vida. Empreender é estar em movimento. É no movimento que as coisas acontecem. Então, quando você decide, né, ir num evento, ir num lugar, dizer um sim para alguma coisa que você viu que faz sentido, nesse movimento que as coisas na vida vão acontecer. Agora, se você fica ali sempre na inércia, sempre na mesmice, sempre fazendo as mesmas coisas, vai colher sempre os mesmos resultados, como a gente costuma dizer. Então, assim, se eu não tô afim, não tô satisfeita mais com esses resultados que eu estou colhendo, eu quero mudar, igual eu falei lá atrás, né? Que eu tava ali com um bom salário, eu tava ali eu cheguei no ápice da carreira, mas meus olhos não brilhavam mais, eu resolvi fazer esse movimento. Falei, não, esse lugar já não é para mim.
Então, assim, quem tá nos ouvindo, né? Se você sente que você tá num lugar que não é pra você, então para de insistir e vai fazer o movimento. Como que eu posso sair desse lugar? Deixa eu me movimentar, deixa eu estar no meio de mulheres, deixa eu ir em eventos, participar de grupos, deixa eu procurar uma mentora, deixa eu procurar alguém que vai me desenvolver, que vai me capacitar, mas não continue nesse lugar, porque a gente tem que ir atrás daquilo que faz os olhos brilharem. Sim. Você acredita que esses network, né? Porque nós estamos agora pro network de negócios, né? Sim. Eu tô ali criando um network, um relacionamento de valor com essa pessoa e eu vi uma oportunidade de crescer junto com ela ou de alguma coisa que ela me apresenta que me faz crescer. Eu não sei você, mas eu aprendo muito ouvindo, né? Uhum. Às vezes eu tô ali só ouvindo mulheres falando e eu fico, gente, não, boa o que ela falou. Gente, que interessante o que ela falou. É importante o que ela está dizendo. Então, eu vou pegando. Esses dias eu estava em uma mesa, uma pessoa falou algo assim maravilhoso, que falou assim, ó, enquanto você não entender que você é especialista em algo, você não vai conseguir vender o que, de fato, sai de você. Eu estava só em uma mesa sentada ouvindo. E, de fato, se a gente não aprender com essas relações, ouvir, além de se relacionar, ouvir aquilo que é bom, e lembrando que o outro sempre tem uma experiência para nos proporcionar. Né, chegar em um lugar e falar, não tem nada pra mim, essa pessoa não tem nada pra mim. Se relacionar, sempre vai ver ali o que o outro tem pra entregar. Então, se eu tô saindo de uma conexão e gerando negócio, existe algum network que a gente leva pra vida pessoal também? Com certeza, com certeza. Eu falo que o intuito, inclusive, é esse. Né? Eu até falei no início que no grupo mesmo, eu vejo mulheres que... Outro dia uma fez aniversário e 80% das meninas que estavam ali no aniversário, o íntimo dela, foram mulheres que ela conheceu na vivência. Ela levou pro campo pessoal. Lá a gente marca viagens. Elas fazem viagens juntas, né? Nós fazemos viagens juntas, imersão em hotel fazenda. Isso vai aproximando, isso vai conectando a gente. Então, assim, elas formam grupos, daqui a pouco elas estão tomando vinho uma na casa da outra, sabe? Estão viajando juntas, estão comemorando aniversário, estão saindo para confraria. Então, agrega também na vida pessoal. Ali é para fazer também amizades, por que não? Quando eu falo que o relacionamento tem que ser genuíno, entra até essa parte do carinho, do você querer estar próximo, querer conviver. Outro dia, a gente num café da manhã, né, para empreendedores, que a gente também promove alguns cafés da manhã, com grupos menores, que eu acho interessante quando a gente reúne com grupos menores, que são nesse momento de grupos menores que você consegue estreitar mais os laços, porque às vezes num grupo muito grande de mulheres você não consegue. E aí uma falou assim, é engraçado que hoje eu convivo muito mais com as mulheres aqui da vivência, até mesmo com as minhas amigas, que são amigas de infância. E não é nem só por questão de ambiência, mas por questão Sim. de você querer estar ali, e você fala assim, eu quero ouvir essas mulheres, e você vai no evento e vai no grupo. Outra coisa também, o nosso grupo, por eu falar tanto que o Empreender é Estar em Movimento, o nosso grupo está sempre promovendo conexões, eventos, collabs, parcerias. Só ontem nós tivemos 3 eventos de Dia das Mulheres, que as mulheres se juntaram em collab e fizeram vários eventos. Só ontem foram 3 ao longo do dia. E assim, aí junta a dentista com a moça do skincare. Aí faz um evento. A que vende brigadeiro, juntou com aquela que vende produto de saúde. E aí elas fizeram um brigadeiro saudável. Que legal. Olha que bacana. Aí junta a nutricionista com aquela que tem uma estética. E aí elas fizeram... Aí uma artista plástica. E aí a artista plástica foi lá fazer uma oficina dentro da estética. Tudo isso com mulheres do grupo. Legal. Então, olha como que as conexões vão vindo, vão surgindo, vem esse movimento e as coisas vão acontecendo. Então, as conexões desenvolvem. Desenvolvem o tempo todo ali, o tempo todo. Isso vai fazendo bem, faz bem para a mente, faz bem para o desenvolvimento não só profissional, mas o desenvolvimento pessoal. Eu falo que, como eu falei, né? Eu sou a minha empresa, né? Eu sou a empreendedora ali que vai tocar o negócio, né? Sou a protagonista. Então, se eu não estiver bem, nada vai fluir. Se eu não estiver bem, como que eu vou acordar no outro dia querendo fazer acontecer, querendo que o negócio dê certo? Porque quando você não acorda disposta, você não nem levanta da cama, você não produz. Sim. Então,
o resultado vai depender do seu bem-estar. Então, isso tudo, né? Esses eventos, esse movimento, essas conexões gostosas, sair para tomar um café com a mulher que você conheceu e bater papo e trocar, fazer parcerias, collabs, isso tudo agrega muito no nosso movimento do empreendedorismo, na nossa jornada. Gente, é tão importante a gente se relacionar que eu falo que a primeira comunidade de uma criança é a família. Uhum. E logo após é o ambiente social, que é a escola, é os ambientes que a gente vão sendo condicionados ali, que vão nos desenvolvendo. Então hoje, mesmo que tenha pessoas que estão nos ouvindo, que talvez tenham essa dificuldade de se relacionar, de criar aí conexões boas, né, de desenvolvimento, como é importante, né, a pessoa procurar uma ajuda, né, porque às vezes a pessoa que está ouvindo a gente está dizendo, olha, eu tenho um limite, eu tenho uma trava, eu tenho uma dificuldade, eu não sei como criar essas conexões que possa gerar negócios ou que possa gerar aí um desenvolvimento pessoal, mas às vezes é o start que a pessoa precisa, né, para poder ir para esse campo social, viver, crescer, expandir. Então, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, preste muita atenção, porque se às vezes a pessoa tiver essa dificuldade, procura uma mentora, ela deixou muito bem claro aqui, gente. Eu acho muito maravilhoso quando as pessoas colocam isso pra fora, que você não cresce sozinho. Eu procurei uma mentora, eu procurei uma terapeuta, fora outros cursos, né, outras imersões que você fez para esse autodesenvolvimento seu. Só que tem pessoas que vão querer iniciar isso a partir desse podcast que está ouvindo, né? E a gente tem que trazer aí algumas observações, né? Se é uma limitação em algo, gente, não deixa de insistir. Não deixa aí de poder sair para fora, de cuidar de você. E como você foi uma das pioneiras, né? Logo após a pandemia, a criar esse grupo aí, né? Esse ecossistema para mulheres aí em relação à vida pessoal e à carreira, esse empreendedorismo, a gente tem que ficar muito... eu vou colocar uma palavra bem delicada assim. Onde que eu vou? Qual lugar? Porque já é um lugar que já expandiu, né? Ele expandiu. Hoje você tem esse tempo, essa experiência no mercado e através disso a gente vê que tem várias coisas hoje surgindo no mercado. Fala para essa mulher, essa pessoa de casa, qual que é o filho, qual que é a parte delicada que ela tem que tomar cuidado em procurar eventos assim, né? Porque tem que ter esse cuidado, tá? Eventos que possam proporcionar esse desenvolvimento. Porque nem tudo que a gente está vendo desenvolve. Dá para você entender isso? Né? Hoje você tem esses dois grupos de mulheres que desenvolve, né? Desbloqueia essas mulheres, traz ela para essas conexões reais, maravilhosa, né? Porque, mais uma vez, gente, a vida é sem manual, você tem que conviver com o outro para criar experiência. Então, a pessoa vai finalizar aqui, ela vai querer começar por um caminho. E aí, eu queria que você pudesse trazer, sim, né? Esses cuidados, esses pequenos detalhes para essas pessoas que estão nos ouvindo, como que elas podem fazer, como que elas podem sentir segurança nesses lugares, nesses grupos que elas vão buscarem. Por favor, gostaria. Olha, então, vou começar com uma frase que eu adoro falar. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, primeiro passo, saiba aonde você quer chegar. Você sabendo aonde você quer chegar... E tendo, né, falando novamente, clareza do seu propósito, fica muito mais fácil você saber aonde você quer estar inserida. Então, hoje a gente tem Instagram, acompanha ali pelo Instagram, vê, né, a gente recebe muitas mulheres que nos acompanham pelo Instagram e falam assim, nossa, eu fico vendo o grupo de vocês e falo o quanto eu sonhei, o quanto eu queria estar ali. Ninguém aparece ali do nada, ninguém surgiu ali ao acaso. As mulheres estão realmente ali acompanhando, vendo tudo que a gente faz, vendo tudo que acontece. Hoje em dia nada fica, né, encoberto, hoje em dia com rede social, né? E aí vai ali acompanhando o grupo, você viu que fez sentido, né? De repente, olha alguém que tá ali, vê se tem alguém que você conhece, se não tiver ninguém, manda o direct, tenta entender, pergunta, né? Tira suas dúvidas mesmo, pergunta e conversa mesmo para saber se aquilo ali faz sentido. Mas a dica principal, vai acompanhando e vai vendo. Hoje em dia, nós não existe mais mulher ingênua, mulher, né, boba, a gente não é mais enganada, né? Então, vai acompanhando ali, que eu tenho certeza que você vai ser tocada, né? Usa a sua sensibilidade, nós mulheres, né, temos a sensibilidade aí super apurada, então usa a sua sensibilidade, você viu que faz sentido para você, que é a mesa que você quer sentar, que é o ambiente que você quer estar, então vai. Inclusive na vivência, a gente até abre isso, sabe, Simone? A pessoa pode ir uma vez para conhecer.
entendeu? A gente trabalha com uma associação de 12 meses, porque a gente entende que é durante essa associação que a mulher vai estreitar os laços, conhecer, sentar ali dentro em rodas diferentes e ter cada vez experiências novas ali. Mas você vai uma vez para conhecer. Então, se permita, saia aí desse lugar que você tá e fala assim, não, deixa eu viver essa experiência, eu mereço também, entendeu? A gente tratar o nosso merecimento. Sabe? Porque muitas vezes a gente acha que não merece aquilo dali, mas entenda que sim, você merece, se permita, vai ali, conhece, vive a experiência uma vez e aí você vai saber se faz sentido para você continuar ou não. Aí, gente, olha, que eu falo assim, né? Se conselho fosse bom, né, gente? Sim. Olha que conselho maravilhoso, né? Que tá dando para essas mulheres, para essas pessoas que estão em casa nos ouvindo. Eu queria que você pudesse falar, vai que alguém interessou, que quer fazer parte, né, do Vivence, que quer conhecer. Fala para essa pessoa o que ela tem que fazer. Por mais que a gente vai deixar, viu, gente, o Instagram dela bonitinho aqui abaixo, né? Para vocês poderem seguir. Pode chamar a pessoa dela lá, tirar suas dúvidas. O que você pode falar para essas pessoas? Porque hoje nós já falamos, né? A gente tem o Vivência em Nova Lima. Acontece os encontros em Nova Lima e acontece também os encontros em BH. Uhum. Dá esse feedback, como que as pessoas podem fazer, procurar você, ou tem algum número? Fala, fica à vontade. Então, na minha bio, né, vai estar meu Instagram aí, Melissa Gualberto. Na minha bio, você já acha lá o Instagram da Vivência, né, by Vivência, já clica, nos siga, né, me siga a Vivência, já vou deixar aí o convite. E aí você pode ou enviar um direct, ou então tem um link na bio. Ali no link tem o contato do nosso comercial. E ali você vai chamar, vai ter o contato dela. E você vai chamar, vai tirar todas as dúvidas, vai saber como que faz para participar aí dos nossos eventos. Nós temos um evento por mês, o próximo evento é 25 de março. Então, a gente tem um encontro mensal, que é o encontro oficial, fora esses extras aí que as próprias empreendedoras vão realizando, mas a gente tem um encontro mensal. Então, nós temos março, abril, cada mês teremos um encontro. Se você estiver interessada aí em participar do próximo, já chama ali o link na bio e já faz o seu cadastro, já vai conhecer e fazer parte aí dessa rede incrível de mulheres protagonistas, né? Esse ecossistema que tem transformado, impactado tantos negócios. Tenho certeza que vai fazer sentido aí também para quem está nos ouvindo. Gente, eu quero aqui agradecer ela, né, gente? Eu tenho que falar dela, porque eu lembro que quando eu olhei para ela, eu disse assim, olha, você tem uma paz, você tem uma voz, acalma a gente, né? Então, realmente, conexão não é por currículo, né, gente? Não. É por contato, é por afetividade, é por sentimento, né? E eu quero aqui agradecer demais o seu carinho, sabe? O seu tempo precioso para estar aqui falando pra gente a experiência. E como isso foi importante para mim, tá? Eu tô aqui te ouvindo, aqui trabalhando, como que é importante esse network de valores, porque a gente vai se perdendo, né? No meio dessa correria da vida, e a gente não vai tendo a menção das coisas que estão acontecendo, né? Como que você nos impulsionou hoje, tá? Você algumas pessoas foram empurradas, né? Outras foram impulsionadas. Eu me senti hoje muito impulsionada pelo que você tá falando, porque eu tô cheia de projeto esse ano, né? De 2026, e eu tô aqui pensando, gente, o que ela tá falando faz muito sentido. Que mesa que eu tô me assentando? Com quem que eu estou me assentando? De fato faz sentido esse projeto, essa pessoa, né? De fato, essa pessoa está somando, está drenando, o que está acontecendo? Então, hoje, isso foi uma base de impulso, principalmente para a minha vida, e não só para a minha vida, para várias pessoas que vão passar aqui no podcast. Então, meu muito obrigada. Daqui a pouco eu vou te dar um abraço bem forte, tá? Gente, o pessoal de casa, eu quero agradecer, né? Agradecer o carinho, agradecer por você, né? Tá conosco. Olha, fica ligado, gente. Eu falo que o podcast foi criado aí com experiências reais, pessoas reais, tá? Que vai passar suas experiências, que vai nos ensinar. Aqui, se inscreva, sabe? Deixa aí seu like, sabe? Não deixa de seguir a gente, sabe? Fica aí ligadinho que nós vamos vir com outro próximo tema que eu tenho certeza que vai causar expansão como esse tema causou. Meu muito obrigado para vocês e até a próxima.